Doralice descobre que foi traída por Osmar e, em meio ao confronto, acaba passando mal e desmaiando, deixando todos em pânico. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, Doralice acaba sofrendo um infarto. E enquanto ela luta pela vida, Madalena não contém sua raiva e despeja sua fúria no tio, que fica em uma situação muito complicada depois disso. Madalena avisa: se algo acontecer com a minha mãe, tio Osmar, você vai pagar caro por cada mentira que contou. Tudo deverá acontecer logo após Doralice chegar à mansão de Osmar, com passos apressados e o rosto carregado de indignação. Assim que entra na sala, é recebida pelo irmão, que percebe imediatamente o clima tenso. Osmar a encara com uma mistura de preocupação e curiosidade e pergunta: Doralice, o que aconteceu? Você tá com uma cara. Antes que ele possa terminar a frase, Doralice levanta a mão e dá um tapa forte no rosto dele. O som ecoa pela sala, deixando Osmar completamente chocado. Ele leva a mão ao rosto, os olhos arregalados, enquanto Doralice exclama, com a voz carregada de raiva: eu já sei de tudo, Osmar. Do roubo do bilhete premiado. Como você teve coragem de fazer isso comigo e com as suas sobrinhas? Osmar recua um passo, ainda atordoado com a atitude dela, e responde com a voz trêmula: Doralice, eu não queria que você soubesse disso. Doralice aponta o dedo para ele, os olhos brilhando de decepção, e retruca com firmeza: não queria que eu soubesse? Queria continuar me enganando, é isso? Pois eu vou te dizer uma coisa, Osmar. Isso não vai mais acontecer. Osmar tenta se justificar, levantando as mãos em sinal de rendição. Eu estava num momento de desespero, Doralice. Eu não sabia o que fazer. Doralice, incrédula, comenta: sempre passei pano para as besteiras que você fazia, Osmar. Sempre te defendi, mas agora você passou dos limites. Roubar a própria família? Isso é imperdoável. Osmar abaixa o olhar, claramente envergonhado, e murmura: me perdoa, Doralice. Eu sei que errei, mas eu estava encurralado. Eu só queria sair vivo daquela situação. Doralice cruza os braços, tentando controlar a raiva, e afirma com indignação: você poderia ter pedido o dinheiro emprestado, Osmar. Não precisava roubar nada. Osmar, com os olhos cheios de arrependimento, responde: eu não pensei nisso na hora, Doralice. Foi tudo no desespero. Mas agora eu quero me redimir. Quero fazer as coisas certas. Doralice o encara, os olhos semicerrados, e pergunta com um tom desafiador: se quer mesmo se redimir, então devolve o dinheiro. Devolve o que você roubou da sua própria família. Osmar hesita, desviando o olhar, e responde com a voz baixa: eu não posso, Doralice. O dinheiro agora faz parte dos negócios da dona Violeta. Doralice arregala os olhos, chocada com a revelação, e dá um passo à frente, a voz cheia de indignação: você pegou o nosso dinheiro para se meter com a Violeta? Você não tem vergonha, Osmar? Osmar tenta argumentar, mas Doralice não quer ouvir. Ela leva a mão ao peito, sentindo uma pontada de dor, e sua expressão de raiva dá lugar a uma de desconforto. Osmar percebe na hora e corre para ajudá-la e pergunta: Doralice, o que foi? Tá se sentindo mal? Doralice respira fundo, recusando o apoio dele, e responde com dificuldade: não precisa se preocupar comigo. Eu não vou morrer agora, não antes de fazer você pagar por tudo que fez. Mas mesmo assim, Osmar se preocupa ao ver que a irmã não está se sentindo nada bem. Enquanto isso, Jamie está sentado à mesa da cozinha, inquieto, enquanto Teresa arruma os pratos, também visivelmente preocupada. Ele suspira profundamente e comenta: Teresa, eu tô com um peso na consciência enorme. A Doralice saiu daqui tão nervosa. E com a saúde dela do jeito que tá, eu não sei o que pode acontecer.
Teresa para o que está fazendo, olhando para o marido, e concorda com um tom preocupado e fala: a gente sabia que isso ia mexer com ela, Jamie, mas agora é tarde. Ela já foi tirar satisfações com o Osmar. Jaime, claramente frustrado, decide: precisamos avisar a Madalena. Ela tem o direito de saber o que está acontecendo. Teresa hesita por um momento, mas acaba concordando e diz: você tem razão. Liga para ela. Jaime pega o telefone e liga para a Madalena, que atende após alguns toques. Assim que ouve a voz dela, ele explica com um tom urgente: Madalena, é o Jamie. Preciso te contar uma coisa séria. A sua mãe já sabe de tudo sobre o Osmar e foi atrás dele para tirar satisfações. Do outro lado da linha, Madalena fica em choque e exclama: o quê? Como assim ela foi atrás dele? Vocês deixaram isso acontecer? Jaime tenta se justificar, falando rapidamente: a gente tentou acalmar ela, mas você conhece a sua mãe. Quando ela decide uma coisa, ninguém segura. Madalena leva a mão à testa, visivelmente aflita, e comenta com a voz trêmula: eu tô com medo, Jaime. A saúde dela já tá fragilizada. Isso pode piorar tudo. Jaime suspira profundamente e responde com sinceridade: eu também tô preocupado. Ela deve estar na mansão do Osmar agora. Madalena não hesita e responde prontamente: eu vou para lá agora mesmo. Não posso deixar isso assim. Enquanto isso, na mansão, Osmar observa Doralice com desespero crescente, enquanto ela continua visivelmente abalada. Ele tenta segurar o braço dela, implorando: Doralice, por favor, para com isso. Você está passando mal. Não pode continuar assim. Doralice, com esforço, se desvencilha do irmão, a voz carregada de raiva, e retruca: eu não quero mais saber de você, Osmar. Fica longe de mim. Osmar tenta insistir, o rosto marcado pela culpa, e fala: não fala assim, por favor. Você está passando mal. Precisa de ajuda. Doralice tenta rebater, mas antes que consiga dizer mais alguma coisa, leva as mãos ao peito, sentindo uma dor forte. Sua expressão muda, os olhos fecham e ela desmaia caindo no chão. Osmar entra em pânico, gritando desesperadamente: Doralice, não faz isso comigo. Ele se ajoelha ao lado dela, tentando reanimá-la. Sem saber o que fazer, olha em volta e grita com todas as forças: Jô, aparece aqui agora, chama uma ambulância. Jô surge correndo de um dos corredores, claramente alarmado, e corre para o telefone. Nesse momento, Violeta entra na sala, vinda da área da piscina. Ela para a bar na hora, ao ver Doralice desmaiada no chão e Osmar tentando ajudá-la. Violeta então pergunta: mas o que é isso? Osmar a encara, sua voz cheia de culpa e desespero, enquanto responde: é minha irmã, Violeta. Ela passou mal e pode estar morrendo por minha causa. Violeta se aproxima, com a expressão preocupada, e comenta com um tom urgente: eu não quero uma morte na minha casa, Osmar. Resolve isso rápido. Enquanto Violeta observa, Osmar tenta reanimar Doralice, segurando sua mão e falando desesperadamente: Doralice, por favor, fica comigo. Não faz isso comigo. Jô volta à sala, informando que a ambulância já está a caminho. Todos aguardam, tensos, enquanto Osmar continua ao lado da irmã, implorando para que ela se recupere. Logo depois, a ambulância chega na mansão, com as sirenes ecoando pela propriedade, praticamente ao mesmo tempo que Madalena, que desce do carro correndo e entra na casa com o coração disparado. Assim que atravessa a porta, ela vê Doralice caída no chão, cercada pelos paramédicos que tentam estabilizá-la. Madalena leva as mãos à boca, os olhos marejados de desespero, e corre até eles, perguntando com a voz trêmula: o que aconteceu com a minha mãe? Osmar, ainda abalado e com o rosto marcado pelo nervosismo,
tenta explicar. Ela estava discutindo comigo, ficou nervosa e acabou passando mal. Ao ouvir isso, Madalena se vira para o tio, com os olhos brilhando de raiva. Sem pensar duas vezes, ela avança em direção a ele, gritando: "A culpa disso é toda sua, Osmar, sua!" Antes que ele possa reagir, ela começa a dar tapas em seu peito, descarregando toda a sua frustração e dor. Osmar tenta se proteger, levantando os braços enquanto grita: "Madalena, para! Eu já tô me sentindo culpado o bastante." Jô aparece rapidamente e segura Madalena pelos ombros, afastando-a de Osmar com delicadeza, mas firmeza. Ele fala com um tom apaziguador: "Calma, Madalena. Não é hora para isso agora." Madalena se desvencilha de Jô, apontando o dedo para Osmar, e exclama com a voz embargada: "Culpado? Isso ainda é pouco, tio Osmar. Se alguma coisa de ruim acontecer com a minha mãe, eu nunca vou te perdoar. Nunca." Osmar, visivelmente abalado, enquanto Violeta, que observa a cena de perto, decide intervir. Ela cruza os braços e comenta com um tom defensivo: "Madalena, não é hora de apontar o dedo. O Osmar pode ter errado, mas ele está aqui tentando ajudar." Madalena reencara com os olhos faiscando de raiva e retruca: "Não tenta defender ele, Violeta. Não depois de tudo que ele fez para nossa família." Os paramédicos terminam de estabilizar Doralice e começam a levá-la para a ambulância. Madalena imediatamente se oferece: "Eu vou com ela. Não vou deixar minha mãe sozinha nesse estado." Osmar, ainda tentando se recompor, dá um passo à frente e afirma com determinação: "Eu vou de carro atrás. Não posso deixar minha irmã sozinha nesse momento, Madalena." Madalena hesita por um momento, visivelmente incomodada, mas acaba cedendo. Ela entra na ambulância, segurando a mão de Doralice, enquanto os paramédicos fecham as portas. Durante o caminho para o hospital, Madalena pega o celular com as mãos trêmulas e liga para Tati. Assim que a irmã atende, ela fala com urgência: "Tati, aconteceu uma coisa muito séria. A mamãe passou mal. A gente está indo para o hospital agora." Do outro lado da linha, Tati se desespera, perguntando com a voz aflita: "O quê? Como assim, Madá? O que aconteceu?" Madalena tenta manter a calma para explicar: "Foi depois de uma discussão com o tio Osmar. Ela descobriu tudo. Eu tô indo com ela na ambulância. Vai pro hospital o mais rápido que você puder." Tati responde sem hesitar: "Eu tô indo agora mesmo. Me avisa qualquer coisa." Madalena encerra a ligação e volta a segurar a mão da mãe com força, enquanto observa os paramédicos trabalhando para mantê-la estável. Seus olhos estão cheios de lágrimas, mas ela mantém a postura firme, determinada a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a mãe. No hospital, Doralice é levada às pressas para o centro cirúrgico em uma maca, cercada por médicos e enfermeiros. Madalena tenta acompanhar até onde pode, mas é barrada na porta do bloco cirúrgico. Ela fica parada ali, visivelmente abalada, com os olhos fixos na porta que se fecha. Ela começa a andar de um lado para o outro, tentando controlar o nervosismo, quando vê Osmar e Violeta entrarem na sala de espera. Osmar está claramente preocupado, com as mãos tremendo e o rosto pálido. Ele tenta se aproximar de Madalena, mas ela o encara com um olhar carregado de ódio e exclama: "Você não tinha que estar aqui, tio Osmar. Isso é culpa sua." Osmar, sua voz carregada de arrependimento, responde: "Eu sei, Madalena. Por isso mesmo que eu tô aqui." Violeta, ao lado dele, tenta interceder: "Madalena, não é hora de brigar. O importante agora é a Doralice." Madá revira os olhos, claramente irritada. Mas antes que possa responder, Tati entra apressada no hospital, acompanhada por João. Assim que vê a irmã, corre até ela, perguntando com urgência: "Madá, o que está acontecendo? Como está a mamãe?"
Madalena suspira profundamente, tentando se acalmar, e explica: a gente ainda não sabe. Ela está no centro cirúrgico agora. Os médicos estão examinando. João coloca a mão no ombro de Tati, tentando tranquilizá-la, enquanto a tensão na sala cresce. É então que o médico aparece na porta, com uma prancheta nas mãos, e se dirige ao grupo. Família de Doralice? Todos se aproximam ao mesmo tempo, ansiosos. E Madalena pergunta com a voz trêmula: doutor, como ela tá? O médico mantém um tom sério, mas tranquilo, ao explicar: o caso dela é grave. A sua mãe sofreu um infarto, mas há solução. Todos ficam visivelmente preocupados com a revelação. Madalena leva a mão ao peito, tentando conter a ansiedade, e pergunta: solução? O que precisa ser feito? O médico ajusta os óculos e responde: vamos precisar colocar um marca-passo no coração dela para estabilizar a situação. É uma cirurgia delicada, mas essencial para ela sobreviver. O ambiente fica tenso e Tati abraça Madalena, tentando confortá-la. Madalena então murmura, mais para si mesma: e quanto vai custar isso? Antes que o médico possa responder, Osmar dá um passo à frente, interrompendo: eu pago tudo. Madalena se vira para ele, a raiva brilhando em seus olhos, e retruca: você acha que pode resolver tudo com dinheiro agora? Osmar mantém a calma, mas sua voz carrega um tom de culpa, enquanto responde: Madalena, eu sei que a culpa disso é minha. Por isso mesmo, é o mínimo que eu posso fazer. Esse dinheiro deveria ser de vocês por direito. Então nada mais justo que eu use para ajudar a salvar a vida dela. Tati segura o braço de Madalena, tentando apaziguar a situação, e diz com um tom conciliador: Madá, por favor, não é hora de orgulho. A mamãe precisa dessa cirurgia. Madalena olha para Tati, depois para o médico e finalmente para Osmar. Após alguns segundos de silêncio, ela cede com um suspiro pesado: tá bom, mas isso não apaga o que você fez, Osmar. Osmar assente, aceitando a condição, e responde com sinceridade: eu sei, Madalena, não tô fazendo isso para pagar nada. Só quero fazer o que é certo agora. Ele se vira para o médico e afirma com firmeza: pode seguir com a operação, doutor. Faça o que for necessário. O médico assente, agradece brevemente e retorna ao centro cirúrgico. O grupo permanece em silêncio por alguns momentos, todos visivelmente apreensivos, enquanto aguardam o desfecho da situação. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.